Continuando nossos estudos, os números naturais surgiram para responder à pergunta quanto. Quantos anos eu tenho? Quantos dias tem na semana? Quantos alunos eu tenho? Porém, existem diversas situações que os números naturais não dão conta. Uma delas é justamente o seguinte: eu tenho R$100 no banco. Eu faço um saque de R$150. Qual é a minha situação? Eu tenho que ter uma indicação que eu estou devendo R$50. Só que os números naturais não dão conta disso. Se simplesmente for colocado lá 50, eu vou entender que eu ainda tenho R$50. Outra situação é justamente a seguinte: tem um prédio, tá ok? O térreo é o andar 0, tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Porém, se esse prédio tiver 2 garagens abaixo do nível 0, e aí, quais seriam os números que indicariam essas 2 garagens? Também os números naturais não dão conta disso. Outra situação que os números naturais não dão conta. Temos aqui um termômetro. Um termômetro é um recipiente que possui no seu interior uma substância que tem facilidade para se dilatar, ou seja, para aumentar ou diminuir o volume quando a temperatura dessa substância varia. Geralmente a substância utilizada é o mercúrio, e por isso o termômetro clínico entrou em desuso, justamente porque o mercúrio é uma substância tóxica. Se ingerido ou inalado, pode provocar sérios problemas de saúde. Então hoje é comum a gente se deparar com termômetros digitais. A opção do termômetro digital é justamente para reduzir a possibilidade do contato com o mercúrio. Então o que acontece? O mercúrio em contato com gelo em fusão, ou seja, uma mistura de água e gelo. Quando eu falo água, porque água no estado líquido, gelo, água no estado sólido. Então, o que é que acontece? A coluna de mercúrio, ela vai ter uma certa altura. Já em contato com a água fervendo, ou seja, elevei a temperatura do mercúrio, a coluna de mercúrio vai ter uma altura maior. Daí que um cientista de nome Celsius criou uma escala para a gente medir a temperatura. Ele atribuiu a altura da coluna de mercúrio em contato com gelo em fusão, ou seja, o gelo derretendo, o valor de 0 graus Celsius. E a altura da coluna de mercúrio em contato com a água fervendo, 100 graus Celsius. Ou seja, ele criou uma escala que toma por base a altura da coluna de mercúrio. Ou seja, Celsius pegou essa distância aqui, que vai do 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, e dividiu em 100 partes iguais. Então, qual é a ideia dele? Se a coluna de mercúrio estiver aqui na posição 20, corresponde a 20 graus Celsius. Então agora a gente pode medir temperaturas de 0 a 100 graus Celsius usando esse termômetro. Porém, existem temperaturas abaixo do 0 graus Celsius, como por exemplo a temperatura no interior do congelador de um refrigerador. É bom chamar a atenção que esses valores de 0 graus Celsius para o gelo em fusão, ou seja, o gelo derretendo, e 100 graus Celsius para a água fervendo, ou seja, a água em ebulição, isso só ocorre no nível do mar. Numa montanha bem alta, se eu for fazer essas medidas, eu não vou encontrar esses valores. Então guarde essa informação. Esses valores só acontecem no nível do mar. Outra situação, para medir a altura de um morro, de uma montanha, é comum a gente pegar como referência o nível do mar. Ou seja, no nível do mar, a altura é 0. E se eu quero medir a profundidade ou a depressão? Ou seja, eu quero medir um nível que está abaixo do nível do mar. Todas as situações que eu citei exigem como representação números que não são naturais. E por isso que vamos estudar nessa aula um conjunto mais amplo, um conjunto que possui números que podem representar essas situações que eu citei. E esse conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é simbolizado pela letra Z. E ele vai surgir como sendo uma ampliação dos números naturais. Ou seja, eu já conheço os números naturais. 0, 1, 2, 3, infinitos números naturais. E eu vou acrescentar números negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou acrescentar infinitos números negativos. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: agora temos números negativos, números que vão simbolizar aquelas situações que eu apresentei anteriormente. E percebam o seguinte, eu tinha os números naturais e eu acrescentei os números negativos e encontrei os números inteiros. O que é que Marivaldo quer dizer? Que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, porque o conjunto dos números inteiros possui o quê? Números negativos.
E o conjunto dos números naturais, não. 2 é um número natural, também é um número inteiro. Mas menos 2 é um número inteiro, mas não é um número natural. Agora observe que eu tenho um conjunto formado por números positivos. Se eu quiser eu boto um mais aqui na frente para lembrar que são positivos. E um conjunto formado aqui por números negativos. E o zero, Marivaldo, não é positivo, não é negativo. Então eu tenho subconjuntos, ou seja, eu tenho conjuntos dentro dos números inteiros que eu posso dar nomes. Por exemplo, se você se deparar com o z+. Quem é o z+? É o conjunto dos números inteiros não negativos. Ou seja, quem é que não é negativo? O 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Eu tenho também o z-, que é o conjunto dos números inteiros não positivos. Quem é que não é positivo? O 0, o -1, o -2, o -3, e por aí vai. É ciência, tem infinitos números que não são positivos. Observe mais uma vez que o 0 não é negativo e também não é positivo. E eu tenho aqui o z mais asterisco. Asterisco, lembra que o 0 não entra. Então eu quero os números não negativos, mas o 0 também não vai entrar. Então eu quero os números positivos. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E agora, o que será o z menos asterisco? O 0 não entra. Eu quero os números não positivos e o 0 não entra. Então eu quero o conjunto dos números inteiros negativos. Ou seja, reticência, -3, -2, -1. Então, repetindo, o z menos asterisco é o conjunto dos números inteiros negativos. Z mais asterisco corresponde ao conjunto dos números inteiros positivos. Sim, Marivaldo, mas eu ainda não entendi de que forma os números inteiros vão ajudar a responder aqueles questionamentos que você fez anteriormente. Já já você entende. Esse sinal aqui, que é o sinal de menos, ele vai indicar uma situação de perda, ok? Está devendo. Uma marcação abaixo do zero também. Então vamos entender melhor. Eu tinha R$100 de saldo no banco. Eu tirei R$150. Então agora eu posso representar essa operação aí. Eu tirei mais do que eu tinha. Quanto a mais? R$50. Então qual a minha situação? Eu vou ficar devendo, o sinal de menos vai indicar isso, eu vou ficar devendo ao banco R$50. Ou seja, agora eu tenho um número negativo que vai indicar a situação de estar devendo algo. No caso do prédio, 0 indica o térreo. 1 o primeiro andar, 2 o segundo andar, 3 o terceiro andar. A garagem está abaixo do térreo. Eu posso indicar pelo número -1, ou seja, 1 abaixo do zero. Se eu tenho outra garagem abaixo, eu posso indicar pelo número -2, ou seja, 2 abaixo do zero. E no caso do termômetro, medida abaixo de zero, eu posso indicar com valores negativos. Ou seja, se é 1 grau abaixo de 0 graus Celsius, eu posso indicar -1 grau Celsius. 2 graus abaixo de 0 graus Celsius, eu posso indicar como -2 graus Celsius. Agora eu posso representar os números inteiros numa reta. Por exemplo, posso colocar o 0 aqui. A uma certa distância do zero, o número 1. A mesma distância do 0 até o 1, eu posso colocar aqui do 1 até o 2. A mesma distância do 0 até o 1, eu vou usar para a distância do 2 até o 3. E do lado esquerdo eu vou ter igualmente aqui o -1, o -2, o -3. Então, à direita do 0, eu vou ter os números positivos. À esquerda do 0, eu vou ter os números negativos. Observe que a cada número está associado um ponto na reta. Esse ponto nós chamamos de imagem geométrica do número. Por exemplo, a imagem geométrica do número 2 é o ponto A. E o número 2, Marivaldo, é o que no ponto A? A gente diz que o número 2 é a abscissa do ponto A. Se eu tenho aqui, por exemplo, um ponto F, qual a abscissa do ponto F? -2.
Qual a imagem geométrica do número menos 2? O ponto F. Então, para cada ponto, temos associado um número. Para cada número, temos associado um ponto na reta. Então, se eu chamar esse ponto aqui de ponto G, qual a abscissa do ponto G? Menos 3. E se eu perguntasse qual a imagem geométrica do número menos 3? É o ponto G. Agora vamos olhar essa representação numa reta dos números inteiros com mais cuidado. Por exemplo, observe que eu tenho um zero aqui no meio. Todos os números que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado na mesma posição, ó, como se fosse um espelho, só que negativo. Ou seja, existe o que nós chamamos de simetria. Ou seja, para cada número eu tenho um número simétrico, ou seja, numa mesma posição aqui, do outro lado aqui do zero, como se fosse um espelho. Como assim, Marivaldo? Quem é o oposto do número 1? Menos 1. Eu poderia perguntar também o seguinte, qual o simétrico do número 1, Marivaldo? Menos 1. Marivaldo, qual o oposto ou simétrico do número menos 2? Quem é que está na mesma posição lá, sem um sinal negativo? O 2. Então, o 2 é o oposto ou simétrico do menos 2. Qual o oposto ou simétrico do número menos 3? É o número 3. Outra informação importante é a seguinte, a gente chama de módulo a distância que vai do zero até o número. A gente chama isso aqui de módulo. E daí, Marivaldo? E daí que distância só é positiva? Então, qual o módulo do número 1? É essa distância, vale 1. Qual o módulo do número 2? É essa distância, que vale 2. Qual o módulo do número 3? É essa distância, que vale 3. Beleza. Qual o módulo do menos 1? É essa distância. Distância é o quê? Sempre positiva. Então é 1. Ah, Marivaldo, o módulo de menos 1 é 1. O módulo de 1 também é 1. Exatamente. Marivaldo, qual o módulo de menos 2? É essa distância. Ó, 1, 2. O módulo de menos 2 é 2. Ah, Marivaldo, o módulo de menos 2, que a gente representa assim, ó, entre duas barras, é igual a 2. Se eu quisesse o módulo de 2, também seria 2. Exatamente. Então, módulo é a distância que vai do número até o zero. E distância, mais uma vez, sempre é o quê? Positiva. Então, se eu quero um módulo de menos 87, quanto é? Basta tirar o sinal. Lembrar que a distância do menos 87 até o zero, ou seja, é 87. Por outro lado, qual o módulo de 87? Ou se você preferir, mais 87? Ó, é a distância do 87 até o zero, ou seja, é 87. Ó, lembre que são números simétricos, são números que estão à mesma distância do zero. Tanto o menos 87 quanto o 87 estão à mesma distância do zero. Agora, por outro lado, se eu digo, ó, x é um número qualquer, o módulo de x é 8. Quem é x? Peraí, quem é que tem módulo igual a 8? Quem tem módulo igual a 8 é o próprio 8, mas o menos 8 também tem módulo igual a 8. Então eu tenho duas respostas para dar. Ó, módulo de x é igual a 8. X é um número desconhecido, mas eu sei que o módulo dele, ou seja, a distância dele até o zero, é igual a 8. Quem pode ser x? X só pode ser ou o próprio 8 ou o menos 8, que são os dois números que têm módulo igual a 8. Ó, são números que têm a distância que vai dele até o zero igual a 8 unidades. Agora, uma outra informação importante sobre essa representação dos números inteiros numa reta é que essa reta tem um sentido crescente, que é da esquerda para a direita. Ou seja, sempre que eu tiver um número à direita do outro, quer dizer que ele é maior. Quando eu tiver um número à esquerda do outro, esse número que está à esquerda é menor. Como assim? O 3 está à direita do 2, então 3 é maior que 2. O 2 está à direita do 1, então o 2 é maior que o 1. O 0 está à direita do menos 1, então 0 é maior que menos 1.
O menos 1 está à direita do menos 2. Ó, menos 1 é maior que menos 2. O menos 3 está à esquerda do menos 2. Então, menos 3 é menor que menos 2. Fale de uma forma mais simples, Marivaldo. Ó, para os números positivos, quem estiver mais afastado do zero é maior. Para os números negativos, se inverte. Quem está mais perto do zero é maior. Menos 1 está mais perto do zero do que menos 3. Menos 1 é maior que menos 3. Menos 500 está mais perto do zero do que menos 700. Quem é maior? Menos 700 ou menos 500? Menos 500. Primeiro exemplo. Qual será o novo saldo de uma pessoa que tinha no banco um saldo positivo de R$200 e fez uma retirada de R$320? Então, observe que a pessoa tinha R$200 no saldo e fez uma retirada superior a R$200. Superior quanto? Quanto ela tirou a mais que R$200? Como é que eu posso encontrar isso? Simplesmente eu vou pegar R$320 e abater os R$200 para ver quanto foi retirado a mais em relação ao valor que ela tinha antes, que era de R$200. Então eu vou ficar com 0, 2 menos 0, 2, 3 menos 2, 1. Então ela tirou a mais R$120. Então qual é o saldo que vai ficar no banco? Ela vai ficar devendo R$120. Então o novo saldo dela vai ser de menos R$120. Que indica que ela está devendo R$120 ao banco. Segundo exemplo, escreva os números inteiros correspondentes à linguagem simbólica. Então vamos à resolução. Ele quer os números inteiros que satisfazem essa linguagem aqui simbólica. O que é que essa linguagem matemática está me dizendo? X menor ou igual a 5. Observe que esse traço aqui, ó, ele inclui o 5, menor ou igual a 5. Então vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Observe que eu tenho infinitos números menores ou iguais a 5. Agora eu quero os números inteiros maiores que menos 3. Observe que eu não tenho um traço agora aqui de igual. Então eu não vou incluir o menos 3. Então maiores que menos 3, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ó, eu vou ter infinitos números inteiros maiores que menos 3. Agora, x maior ou igual a menos 4. Então, eu incluo menos 4. E menores que 6. Então, eu não vou incluir o 6. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, o 6 não faz parte. Não tem aqui o sinal aqui de igual. Então, são esses os números inteiros maiores ou iguais a 4 e menores que 6. Agora eu quero os números inteiros maiores que menos 3, ou seja, o menos 3 aqui não faz parte, eu não tenho um tracinho aqui do igual. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aí, será que está incluído aí o 4? Ó, menores ou igual, ó, menores ou igual a 4. Então, 4 faz parte. Então, são esses os números. Terceiro exemplo, considere os números 0, 5, 7, menos 5 e menos 7. Letra A, qual é o maior? Letra B, qual é o menor? Para resolver essa questão, para que vocês possam entender melhor, vou usar aqui como suporte a reta e eu vou representar os números inteiros nessa reta. Então vamos, aqui está o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, qual é o número que está mais à direita? É o 7. Ele é o maior. Qual é o número que está mais à esquerda? Menos 7. Ele é o menor. Então, o maior número é o 7, o menor número é o menos 7. Quarta questão. Responda. Letra A. Qual é o sucessor de mais 8?
Letra B, qual é o sucessor de menos 6? Letra C, qual é o antecessor de mais 8? Letra D, qual é o antecessor de menos 6? Então vamos lá. Letra A, qual é o sucessor de mais 8? Quem é que vem depois do 8? 8 mais 1, 9. Sem problema. Letra B, qual é o sucessor de menos 6? Ó, se eu for para a reta, vou colocar aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E aí eu pergunto, quem é o sucessor? Quem é que vem depois do menos 6? É o menos 5. Letra C, qual é o antecessor de 8? Quem vem antes de 8? Ó, 8 positivo, não tenho dúvida. 8 menos 1, quem vem antes do 8 é o 7. Agora, na letra D, qual é o antecessor de menos 6? Quem vem antes do menos 6? Observe aqui na reta, que é o número menos 7. Quinto exemplo. Responda. Letra A, qual é o oposto de menos 5? Letra B, qual é o oposto de mais 7? Então, o que eu quero saber? Qual é o oposto de menos 5? Simplesmente mais 5. Relembrando, eu tenho aqui a reta, ó, vou representar os números inteiros. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 5. A mesma distância do 5, se eu pegar aqui a esquerda do 0, a mesma distância, eu tenho aqui o menos 5. Observe que tudo funciona como se eu tivesse um espelho aqui, ó, como se o menos 5 fosse a imagem do 5. Então eu digo que o menos 5 é o simétrico do 5, ou menos 5 é o oposto do 5. Letra B, qual é o oposto de 7? Simplesmente eu troco o sinal, é o menos 7. Ou seja, se eu tiver aqui os números inteiros representados numa reta, aqui eu tenho o 0. A uma certa distância eu vou ter aqui o 7. A mesma distância aqui, só que agora, ó, à esquerda do 0, a uma mesma distância que o 7 se encontra do 0, eu vou ter aqui o menos 7. Exemplo 6. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do 0, ela caminha 5 unidades no sentido positivo e, em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Então, vamos lá. A formiga estava aqui no 0. Ela andou 5 unidades no sentido positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela chegou aqui, ó, no ponto 5. E depois ela andou 7 unidades no sentido contrário ao positivo, ó, sentido positivo, da esquerda para a direita. Ela andou 7 unidades no sentido contrário ao positivo, ou seja, no sentido negativo. Vamos ver? Ela está aqui, então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela chegou aqui no número menos 2. Então a resposta, ela chegou no número menos 2. Sétimo exemplo. Escreva o módulo dos números. Letra A, mais 25. Letra B, menos 40. Então, ele quer o módulo, que eu escrevo dessa forma aqui, de mais 25. O que é isso? É a distância do 25 até o 0. Ou, se preferir, do mais 25 até o 0. Simplesmente, pessoal, eu sei que esse resultado é sempre positivo. O módulo é uma distância. Então, o módulo de mais 25 vai ser 25. Ou, se você preferir, vai ser mais 25. Já o módulo de menos 40, qual a distância do menos 40 até o 0? Eu simplesmente desprezo o sinal. Eu posso escrever que é 40. O módulo de menos 40 é 40. Ou, se eu quiser, eu acrescento aqui o sinal positivo. Uma vez que módulo é uma distância. Ou seja, sempre é um valor positivo.